Bom final de tarde, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, sexta-feira, dia 11 de maio de 2018. A partir de agora, então, a gente tem esse programa ao vivo que você pode acompanhar através das redes sociais ao vivo, participar, mandando seu comentário para a gente também. Perguntas, se for o caso, a gente vai trazer especialistas para responder as perguntas de você que nos assiste nas redes sociais do Destaque Rural. Está no ar então o Destaque Rural Notícias, que hoje traz algumas informações relacionadas primeiro ao agronegócio. O preço dos alimentos em abril tem a menor alta em 10 anos. Temos também a estimativa de redução da safra de grãos nos Estados Unidos, feitos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Também tem dados aqui sobre a colheita da soja e também do milho, dados da Emater do Rio Grande do Sul. Na parte de economia, vamos falar sobre o Ibovespa, o índice, como é que ficou hoje, também o dólar, como se comportou nessa sexta-feira e também durante a semana. Além disso, nós vamos trazer informações sobre o clima e hoje vamos falar com um especialista, Ivegdonei Sampaio, da Embrapa Trigo de Passo Fundo, que vai trazer algumas informações e também perspectivas do clima aí para os próximos dias. Está no ar o Destaque Rural Notícias. Vou começar trazendo a informação do relatório de acompanhamento da oferta e demanda de grãos que foi divulgado ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. O departamento reduziu a estimativa para as safras de soja e milho nos Estados Unidos referentes à temporada 2018-2019. No caso da soja, o departamento cortou a projeção de 117,6 milhões de toneladas feita em abril para 116,48 milhões de toneladas agora no documento de maio. Em relação ao milho, caiu a previsão de 365,53 milhões de toneladas em abril para 356 milhões,63 mil toneladas agora no mês de maio. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul vão solicitar ao governo do estado a redução temporária do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para a comercialização do arroz entre estados brasileiros. O objetivo da proposta é reduzir percentuais de 12% para 7% e de 7% para 4%, dependendo do destino, pelo período de 90 dias, em um momento de final de colheita e também de arroz no mercado. O Henrique Dornelles, que é o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, alertou que, segundo a estimativa da Federarroz, o custo de produção deve aumentar no mínimo 10%. Itens como os defensivos, diz ele, já estão 15% maiores. E o economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Farsul, o Antônio da Luz, disse aos participantes de um evento que o Estado hoje tem estoque de 930,61 mil toneladas. E só com o ICMS interestadual menor, o arroz gaúcho pode chegar a outros mercados brasileiros, repercutindo na alta dos preços do grão e também gerando renda ao Estado e aos municípios por meio do ganho dos arrozeiros. Diante do bloqueio às exportações de aves da BRF para a União Europeia, o CEO interino da companhia Lorival Luz disse em teleconferência nesta sexta-feira, dia 11, que a companhia vai se adequar às condições impostas pela União Europeia para atender aos mercados. Segundo o executivo, a empresa aguarda e está monitorando também as definições do bloco sobre a questão e, segundo ele, não existe ainda nenhum relatório final dos europeus quanto a essa questão, mas ele diz que a companhia está acompanhando. No entanto, a BRF já realizou estudos próprios. Assim que os europeus tomarem uma decisão sobre a continuidade dos embarques, diz ele, definiremos junto ao Conselho uma estratégia de crescimento de margem e adequação. No primeiro trimestre deste ano, a receita líquida da categoria Mercado Internacional da BRF, para se ter uma ideia, recuou 13,7%. Tem aqui informações que foram divulgadas ontem pela Emater RS Ascar, de que o Rio Grande do Sul já está próximo de terminar a colheita dos grãos de verão da safra 2017-2018.
O percentual de milho e soja colhidos no estado já chegou a 96%, segundo a estimativa e o relatório divulgado ontem pela Emater. Em relação ao arroz, o índice já chega a 95%. Segundo a Emater, com a colheita do milho em finalização, as atenções agora voltam-se à comercialização, que atinge mais de 2/3 da produção, da produção colhida. Os preços esboçam leves aumentos, fundamentados nas dificuldades climáticas que a safrinha vem enfrentando, além de estoques pequenos e importação quase que proibitiva em razão das altas nas cotações do dólar. Então são aí questões que envolvem, que tem repercussão, né, também no preço da colheita da soja e do milho, que conforme a Emater chegou já a 96%, relatório de ontem aqui no Rio Grande do Sul. Olha, o preço dos alimentos tiveram em abril a menor alta dos últimos 10 anos para o mês e contribuíram de forma expressiva para que a inflação no mês passado ficasse abaixo das expectativas do mercado. Esse relatório é da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A entidade fez um comunicado para analisar o comportamento do IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo de abril, que foi divulgado ontem pelo IBGE. O IPCA foi de 0,22%, só que tem um detalhe, né? O IPCA, apesar de ele ter acelerado, né, de um mês para o outro, de março para abril, em março foi 0,09%, mesmo assim a projeção era de aumento de 0,28% para o IPCA, para a inflação do Brasil. O mercado estava com essa estimativa, 0,28%. Portanto, apesar de acelerar o IPCA, ele veio abaixo das expectativas do mercado. Enquanto isso, né, o IPCA ficou em 0,22%, os alimentos tiveram inflação de 0,09% no período. Vamos agora falar de economia. Nas informações sobre economia, eu quero trazer aqui os dados que foram divulgados hoje também pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre o comércio varejista brasileiro, que teve uma alta de 0,3% no volume de vendas na passagem de fevereiro para março. O resultado veio depois da queda de 0,2% de janeiro para fevereiro. O dado é da pesquisa mensal de comércio do IBGE. De acordo com o estudo, foram registradas também altas nos outros 4 tipos de comparação temporal. Média móvel trimestral subiu em relação a 0,3%. Em relação a março de 2017, 6,5% de aceleração. Acumulado do ano de 2018, 3,8% a mais, e o acumulado de 12 meses é de 3,7%. Então, o desempenho aí do comércio varejista que sobe. Os analistas dizem que isso é resultado aí da retomada da economia do Brasil, da retomada da produção, que a economia então está melhorando, né? Apesar de ser uma retomada, uma melhora gradual, ainda não está no ritmo ideal. Então, por exemplo, 2017, ano passado, a economia teve aí um crescimento de 1%. Tem as expectativas do mercado de que ela pode crescer 2,7% agora neste ano de 2018 e pode crescer mais ainda em 2019, 3%. Mesmo assim, a gente tem visto que essa retomada da economia então está dando resultados positivos em alguns setores, entre eles o comércio varejista. Próximo domingo, Dia das Mães, um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas divulgou que, revelando aí que os brasileiros pretendem gastar mais este ano para presentear as mães no dia 13, domingo agora, em comparação com o ano passado. O valor médio dos presentes subiu 11%, atingiu R$ 108. A média do ano passado era R$ 98 o valor do presente aí que se tinha estimativa dos filhos de presentearem as suas mães, né? O levantamento está na sondagem do consumidor e também esse é um dos fatores, né, que mostra que a economia, essa retomada da economia também faz com que as pessoas, né, tenham um valor maior aí para despender para o presente do Dia das Mães, que vai acontecer neste domingo, dia 13. Tenho aqui informações relacionadas ao petróleo, porque
Com a alta do petróleo, os especialistas agora estão analisando o que isso significa, né, para o Brasil, o que isso significa para o mundo. Fala-se muito na questão da inflação, pois a alta do preço do barril de petróleo no mercado internacional, que hoje está aí acima dos $70, é bom para o país, é bom para estados e municípios e também para a companhia, a Petrobras, que fechou o primeiro trimestre, para se ter uma ideia, com um lucro líquido de 6,9 bilhões de reais, um resultado que foi 56% maior que o mesmo período do ano passado. Os especialistas que foram ouvidos pela Agência Brasil dizem que, mantidas as tensões geopolíticas atuais, principalmente no Oriente Médio, e também a posição da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, de corte da produção, a tendência, então, é de que o preço se sustente e até venha a aumentar mais ainda, fechando o ano, aí, a estimativa, preço médio do barril de $75. Os analistas dizem que isso é bom para a companhia, é bom para a Petrobras, é bom para os estados e municípios também, que recebem mais por causa dos royalties do petróleo, dos valores que são cobrados pelo petróleo. Por isso mesmo que os analistas, os especialistas, dizem que isso é bom para o Brasil. Só que tem um outro lado, né, que os especialistas também alertam, que é a questão do aumento da inflação, e essa preocupação não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, o aumento da inflação, né, generalizada dos preços, porque o petróleo ele é a base de derivados, né, de combustíveis, e os combustíveis são um insumo importante em toda a cadeia produtiva. Em função disso, então, a temeridade única desse petróleo subindo, e como a tendência de subir mais, é de que a inflação suba mais, né, que tenhamos inflação aí generalizada pelo mundo inteiro e aqui também no Brasil. Como o Brasil tem essa inflação mais baixa do que o piso da meta, o Brasil tem a estimativa de inflação, a meta de inflação de 4,5%. Esse é o centro da meta. Pode chegar a 6%, 1,5% a mais, ou então 3%, que é o piso da meta. Hoje a inflação está em 2,76%. Então, provavelmente, se tiver impacto, né, mesmo assim, ainda pode estar dentro da meta do governo a inflação aí, no caso do aumento do petróleo e do aumento da gasolina, né, que é um insumo importante, a gasolina e o diesel, para a produção no país. Isso também pode dar algum reflexo, no caso, no dólar. Se tivermos uma inflação generalizada por países como, por exemplo, os Estados Unidos, existe uma tendência de aumento da taxa de juros por lá, e isso pode fazer com que mais dólares vão para os Estados Unidos, saiam de países emergentes, como é o caso do Brasil, e com isso poderemos ter um dólar mais alto, aí, o valor do dólar. Falando nisso, a gente vai agora ver como é que foi o desempenho do índice Ibovespa hoje na Bolsa de Valores, como foram os negócios e como fechou o dólar aí. Durante o dia, o índice, depois de subir 0,63%, mais especificamente hoje de manhã, então à tarde o Ibovespa reverteu o seu movimento e fechou em queda. O índice Ibovespa fechou em queda descolado, por exemplo, de Wall Street, onde os índices tiveram alta. O Dow Jones também fechou com valorização, e a 7ª valorização seguida do Dow Jones. Apesar disso, né, dessa queda de hoje e revertendo aquela tendência de alta, hoje de manhã 0,63% de alta, mas no final a Bolsa fechou caiu 0,75% aos 85.220 pontos. Apesar então desta queda de hoje, a Bolsa Brasileira encerrou a semana ainda com forte valorização de 2,53%. Em relação ao dólar, o dólar, por sua vez, teve uma forte arrancada no fim da manhã, junto com outras moedas emergentes, e fechou com alta de 1,53%. O dólar foi cotado a R$ 3,60 na venda ao dólar comercial. Acumulou aí uma valorização na semana de 2,15%. O que está explicando aí essa alta do dólar, e bastante forte ali, porque de manhã ele começou próximo de 13,55, 13,56, depois no início da tarde começou a subir, foi a esse patamar de 13,60. A alta do dólar foi puxado pelo cenário externo, dizem os analistas, e também por um movimento de investidores evitando exposição ao risco durante o fim de semana.
Então está aí uma das explicações que os analistas dizem que os investidores não querem correr tanto risco, por isso buscaram seus recursos e investiram em papéis mais seguros com riscos menores. Vamos agora à previsão do tempo? Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai ter a palavra do observador meteorológico da Embrapa Trigo de Passo Fundo, Ivegdonei Sampaio, sobre como vai se comportar o clima aí no final de semana, depois dessa virada na sexta-feira que teve mais chuvas. A gente vai ter essa estimativa, essa expectativa aí do observador meteorológico que vai trazer para a gente. Eu vou passar aqui então a previsão do tempo para amanhã, sábado, e também para domingo, para a região sul e também para a região centro-oeste. Bom, aqui para a região sul como um todo, para amanhã sábado, massa de ar frio e seco está provocando diminuição das nuvens e também queda na temperatura no sul. Faz frio especialmente nas serras, o dia amanhece com nevoeiro, o mar fica agitado e o vento sopra forte no litoral. Existe perspectiva aí na região das serras, né, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de temperaturas próximas dos 5 graus aí neste fim de semana, especialmente no sábado. Vamos ver como é que fica agora no domingo na região sul. O ar frio e seco deixa o tempo aberto e a temperatura baixa no sul. Faz frio, especialmente nas serras, e ao amanhecer pode gear fraco nos pontos mais altos da Serra Catarinense e na costa do Paraná, previsão de muitas nuvens e possibilidade de chuva. Então o frio continua aí no fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, temperaturas amenas, possibilidade de geada na Serra Catarinense. Vamos agora à região centro-oeste. Para sábado, ar frio provoca diminuição de nuvens e queda de temperatura no sul e também no oeste de Mato Grosso do Sul. Faz frio e o dia começa com neblina. Chove ainda nas demais áreas do estado e no sul e também no oeste de Mato Grosso. Tem também queda de temperatura. Vai ser dia de sol nas outras áreas. Para domingo, na região centro-oeste, temperatura diminui em Mato Grosso do Sul e faz frio ao amanhecer no sul do estado. A previsão de pancadas isoladas de chuva à tarde no centro-oeste deste estado e também no Pantanal. Dia de sol nas outras áreas do centro-oeste, a previsão para domingo. Agora vamos então acompanhar a palavra de Ivegdonei Sampaio, observador meteorológico da Embrapa Trigo, sobre o tempo aqui no sul. Tivemos aí já um acumulado de 550 milímetros. Se tivesse chovido a média normal histórica de cada mês, nós teríamos 550 milímetros. Portanto, nós estamos aí com déficit hídrico de aproximadamente 50 milímetros. Também nós tivemos aí o mês de abril, que foi o mais quente dos últimos 14 anos. Com a chuva que ficou abaixo da média nos meses de fevereiro e abril, nós temos aí um déficit hídrico de aproximadamente 50 milímetros. Somando a isso, com essa chuva associada às altas temperaturas, houve aí também uma grande demanda evaporativa. O mês de maio a gente já tem aí um acumulado de 6 milímetros nos primeiros 10 dias, a média é 114 milímetros. Mês de maio de 2017 choveu 372 milímetros. A frente fria que chegou em nossa região nessa sexta-feira, que houve um ligeiro declínio na temperatura, ela vai ser de rápida passagem, porque a partir de sábado, devido à entrada aí de um ar frio e seco, nós vamos ter umas temperaturas, principalmente no sábado e no domingo, que pode aí as mínimas ficar de 9 a 11 graus e as máximas de 20 a 22 graus. A temperatura entra em elevação novamente na segunda-feira, em que a máxima já chega a 27 graus, e as chuvas retornam para a nossa região, aqui na nossa região, a partir de terça-feira. Muito obrigado, então, pelas informações do observador meteorológico da Embrapa Trigo de Passo Fundo, Ivegdonei Sampaio, com essas perspectivas aí, o que a gente pode esperar do clima para a nossa região. Vamos agora às cotações. Começamos aqui com o farelo de soja, preço, a cotação em Ponta Grossa, hoje, né, dia 11 de maio de 2018, sexta-feira. Farelo de soja, então, Ponta Grossa, R$ 1.500 a tonelada. Em Paranaguá, R$ 1.520 a tonelada. A soja, R$
Saca em Passo Fundo, R$ 81,00. Em Paranaguá, R$ 85,50. Também o mesmo valor, R$ 85,50 em Rio Grande. A soja em Rondonópolis, R$ 76,00. Agora o milho, em Passo Fundo, R$ 42,00. Em Ponta Grossa, R$ 40,50. Em Rondonópolis, o milho, R$ 29,00 a cotação. Agora o trigo, em Santa Rosa, R$ 800,00 a tonelada. 810 em Dourados, o trigo. Em Cascavel, R$ 900,00 a tonelada. Em Carazinho, R$ 800,00 a tonelada. Essas eram as informações, então, de mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, sexta-feira, dia 11 de maio. Sempre lembrando que você pode acompanhar este programa gravado também depois de ir ao ar ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Você pode participar da nossa programação, pode mandar aí suas perguntas, suas considerações e também participar mandando seus comentários. Segunda-feira a gente volta às 18 horas, bom final de semana e até o próximo Destaque Rural Notícias.